todos bem-vindos. Eu sou a tia Michele, que bom ter você aqui comigo. E nós estamos aqui nas videoaulas sobre o Ministério Infantil e seus desafios. Na aula anterior nós falamos um pouquinho, né? Nós poderíamos falar sobre, vamos fazer isso, tem os planejamentos aí que você pode ler, planeje sim, faça reuniões se for o caso aí com a sua equipe, delegue funções, né? Fazer tudo sozinho também não é muito bom. Mas e se eu tiver que fazer tudo sozinho, tia Michele? Tudo sozinho, e aí? Né? A minha equipe ou está com algum a fazer também, ou não tenho equipe, sou somente eu. Então nós temos que entender essa realidade. Então eu posso fazer aqui um PDF falando sobre isso, e aí na sua realidade é só você e mais uma, ou só você, ou tem outras, mas aí acontece um imprevisto aqui e outro lá, e acaba ficando ali. Como que nós fazemos? Então, qual é a sua realidade? Então você tem que perceber a sua realidade, tanto financeira quanto de equipe, quanto a olhar ali ao seu redor, qual é a minha realidade. Muitas igrejas vão ter aí várias salas para dividir em faixa etária. Talvez aí na sua igreja é mista, porque só tem uma sala. E às vezes nem é uma sala diretamente para as crianças, é algo improvisado. Então, qual é a sua realidade? Então é isso, o Ministério Infantil e os seus desafios. E nós colocamos alguns desafios ali no PDF, né? Nós falamos ali aqui na primeira aula sobre a indiferença dos pais, tem a falta de apoio ministerial. Então, às vezes, não é nem por mal, mas o ministério, a congregação que você está, não tem como apoiar tão assim abertamente o Ministério Infantil. Quando eu falo isso, é assim, a própria congregação tem uma realidade diferente do que você está vendo aí ao seu redor. Então, vamos colocar assim, faça planejamentos, então você vai planejar ali algo, mas qual que é a sua realidade? Então, você olha as fotos, você pode olhar à sua volta, em alguns lugares, aí vai fazer um congresso infantil, vamos colocar assim, né? Então, vai fazer um congresso. Então, lá eles tiveram condições de fazer uma decoração assim, né, muito linda, grandiosa, conseguiram fazer uniformes, e aí você vai olhando, dependendo da situação que você está, e você sente menos, mas não é assim. Cada lugar tem a sua realidade. Então, assim, né, esse apoio ministerial, então, às vezes, não tem mesmo, porque não tem condições, né? Ou também tem lugares que tem até mesmo condições, mas sim, existe, viu? Isso não é lenda, né? Que há lideranças que não apoiam o trabalho com as crianças. Então, às vezes, você está num lugar assim também. Então, tem lugares que eu já ouvi, né? Graças a Deus não é minha realidade agora, glória a Deus por isso, mas aí também por isso que eu falo para você, se você está passando por uma realidade não muito boa, ore, continue orando. Lembra que nós falamos? Nós temos que orar, ter intimidade com Deus, se consagrar, ler a Bíblia. Então ore, Senhor, prepara um momento melhor para nós. Senhor, olha pelas crianças, o Senhor mesmo disse, né? Deixai vir a mim os pequeninos, e estão travando isso, olha só. E foram quem que fez isso? Os próprios discípulos. Então, essa falta de apoio ministerial, quem já passou por isso, não é fácil. Então, eu já tive em momentos e líderes que falaram para mim, para que gastar tempo e dinheiro com crianças se eles não dão lucro? Então é assim, o que você passa, perdão, o que você passa vai te ajudar, né, também a se fortalecer e a fortalecer quem está ao seu redor. Então eu passei por isso, de ouvir isso, né, e no momento eu não soube nem lidar com aquilo, eu acabei discutindo. Então por quê? Porque não é assim, né? Mas aí a gente já vai aprendendo, conforme você vai ouvindo, é aquele momento, aquilo é algo para te fortalecer. Então, se você ouvir algo assim, então para que gastar dinheiro com isso? Criança não dá lucro, criança não dá dízimo. Então, você olhar aquilo, você que tem, né, o amor pelo Ministério Infantil, pelas crianças, aquilo é como uma facada. Só que daí você, conforme vai passando os anos, né, isso tem mais de 10 anos que aconteceu na minha vida, conforme vai passando os anos, você vai amadurecendo, você vai entendendo que muitas coisas, e na grande maioria, você vai orar
né? E Deus vai fazer o mover, Deus vai trabalhar. Então aí vai chegar um momento que você vai ter alguém que vai te ajudar, vai ter algum líder que vai te abençoar, que vai contribuir, que vai te apoiar. Então a vida, né, tem essas, principalmente no departamento infantil. Então se você está passando por isso, ore, né? Ore. Muitas vezes você não vai conseguir, se você for bater de frente, não vai adiantar. Então ore, talvez Deus mova aquele coração, ou talvez como nós temos, né, não sei como que é na sua congregação, então às vezes nós temos um líder hoje, ano que vem outro, e assim nós vamos orando e continuando firme. O que eu quero convidar você é não desistir do chamado que Deus tem na sua vida. Tia Michele, será que eu tenho um chamado? Deus, eu só estou aqui para ajudar, eu só entrei por acaso, né? Eu só sei fazer isso. Então eu tiro assim, sarro, né? Uma brincadeira aqui com as meninas que trabalham comigo no departamento infantil, que principalmente uma tia que está há mais tempo do que eu, né, na igreja e no departamento infantil, e ela faz coreografias, ela tem um jeito maravilhoso. A outra também, né? Mas essa que eu via antes, né? E esses dias eu falei, nossa, eu admirava, né? E sempre quis trabalhar ao seu lado, né? E depois de 10 anos eu ainda não sei fazer uma coreografia como você e nem sei muito coreografia, olha só. Então eu falo bastante, mas na hora da coreografia eu erro mais, né, que tudo. Então, olha só, então tem a outra tia, né, que tem muita timidez, mas que faz uma coreografia, que você faz a coreografia, você sente alegria no seu coração, você dá risada, fazendo ali, porque ela faz assim e ela tem a timidez de falar, mas gente, que coreografia que ela faz. Então, né? Então eu vou vendo isso. Então, às vezes você não vai fazer uma coisa, mas você vai decorar uma igreja, fazer uma lembrancinha como ninguém. Você vai sempre ajudar. Então, quando fala, será que eu estou? Você está sim. Deus não deixa nada acontecer por acaso. Nada é por acaso. Se você está no ministério infantil, é por algum motivo. Então não desista. Você vai estar levando o evangelho. Tia, não sei dar aula, não sei ministrar. Eu entrei aqui para. Glória a Deus que você entrou para ajudar. Glória a Deus. Um vai ajudando o outro. Nós somos um corpo. E no corpo há membros diferentes, mas que auxiliam ali a todos, né? Eu estava vendo até esses dias sobre os dedos do pé, né? O dedinho, ele nos ajuda no equilíbrio. Então, às vezes a gente pensa que ele está ali só para bater na quina e ele está ali para nos ajudar no equilíbrio. Dependendo se você tiver que, infelizmente, né, alguns casos, pessoas que amputam alguns dedos do pé acabam perdendo o equilíbrio. Então, você pensa, tudo faz parte. Então, o momento dos desafios que nós enfrentamos durante o Ministério Infantil, né? Às vezes quer nos fazer desistir, às vezes quer nos fazer pensar que nós estamos ali só porque alguém nos chamou e nos colocou lá, mas não, se isso aconteceu, faça o que vier à sua mão com excelência, né? Entregue na mão os desafios. Nós falamos no vídeo anterior a indiferença dos pais, dos responsáveis, não de todos. Então nós temos que pensar também que não é generalizado, né? Tem pais que vão nos apoiar, tem avós responsáveis que vão nos ajudar, vão ajudar na parte financeira, vão. Então você tem que começar também a concentrar naquilo também que está dando certo, né? Como no vídeo anterior, uma criança, se ele tivesse ido só ele e eu tivesse ido só ali por ele, já tinha valido a pena. Porque nós agora nós temos aquela mente, lógico, quando dá tudo, né, um monte, é maravilha, mas se for pouco, é aquelas que Deus colocou ali para ouvir a palavra dele. Então nós temos que pensar nisso também. Outra coisa que vem ao nosso coração, essa tristeza por conta dos obstáculos, parece que eu entrei, isso aqui não era nem para ter entrado, ou tô cansado, desisti. Gente, a gente tem que entender que quando Jesus nos chama, todas as pessoas que ele chamou, leia as palavras, leia a palavra de Deus, veja os exemplos bíblicos, todos aqueles que foram chamados, né, para uma grande obra, todos aqueles que foram chamados para exercer algo, sempre se levantou oposições. Nunca você vai ver uma história da Bíblia, alguém que tem um chamado, que ele levantou, deu tudo certo, ninguém contrariou, todo mundo apoiou, não houve oposições, não houve inimigos. Não.
Então nós temos que entender, olha o apóstolo Paulo, né, as cartas que ele escreveu, muitas ele escreveu na prisão, e ele foi chamado. Pedro foi chamado. Então nós vamos ver todos aqueles que se levantaram, o próprio Jesus, Jesus Cristo, Filho de Deus, teve oposições, teve inimigos, tanto, né, que olha a situação. Então era que ele tinha que sofrer, padecer na cruz do Calvário para nos justificar através do sacrifício de Cristo. Mas olha só, o Filho de Deus teve oposições. Então, durante a nossa caminhada, nós estamos falando aqui do ministério infantil, mas isso serve aí para você no que você está ali disposto a fazer na obra do Senhor. Então, até mesmo se você pensar, olha, eu não quero nenhum cargo na igreja, mas vou falar de Jesus para o meu vizinho, vou falar de Jesus para alguém, vai ter oposição. Alguma coisa vai se levantar. Fala, nossa, tia Michele, mas nós temos que ser realistas, tá? Muitas coisas, muitas doutrinas erradas vieram durante esse tempo, por isso o nosso coração, muitas vezes, né, quer pensar assim, se está dando errado é porque Jesus não me chamou, se está dando errado é porque eu não deveria estar aqui nesse ministério, se está tendo oposições, eu deveria estar escondidinha no meu canto e não passando nenhum problema. Mas o nosso Senhor nos chamou para uma grande obra, né? E nós vamos ver Neemias. Então vamos usar os exemplos da Bíblia. Neemias disse assim, ó, vai lá e diz que eu não posso parar, pois estou numa grande obra. Não poderei parar, pois estou em uma grande obra. Então, algumas versões vai estar, e não posso parar, não poderei e não posso. Por que eu estou frisando essa frase aqui para vocês? Neemias não disse assim, olha, vai lá e avisa que eu estou em uma grande obra e eu não quero parar. Então Neemias esteve ali naquele momento, muitas vezes com uma mão trabalhando, com a outra pelejando. Oposições, intrigas, mentiras, né? Sanbalat e Tobias se levantaram, outros se levantaram. Então você acha que Neemias não estava cansado, tanto fisicamente quanto espiritualmente? Então, na preparação aí da sua aulinha, né, da sua salinha, da ministração, né? Então você está cansado ali fisicamente porque você tem que trabalhar ou fora e dentro da tua casa, dependendo, né? E cuidar ali dos seus afazeres e preparar a aula, e ali cansa o seu corpo, cansa o seu físico, cansa a sua mente. Então Neemias também estava, nós temos que pensar nos personagens assim, né? Refletir, meditar. Então ele estava cansado, ele tinha que trabalhar, ele tinha que delegar funções, ele tinha oposições até mesmo naqueles que queriam ajudá-lo, né? Mas pelo menos estavam ali fazendo alguma coisa. Tinha Sanbalat e Tobias, entre outros, se levantando, caluniando. Então aquilo, imagina. Então quando ele diz isso, vamos prestar atenção. Não poderei parar, não posso parar. Então ele não coloca assim, olha, vai lá e fala que eu estou em uma grande obra para o meu Deus e eu não quero parar. Ele disse, eu não posso. Então quantas vezes nós queremos, não é? Mas não podemos. Então vamos aprender com Neemias. Nós até mesmo, olha, eu por mim eu queria, sabe, eu tô cansada, tô com muito problema, ainda tem esses problemas, né? Eu pensei que se eu fizesse a vontade de Deus, que eu estivesse aqui, né, não haveria oposições. Então eu quero parar. Mas nós temos que aprender com Neemias. Eu não posso parar. E Neemias fala, eu não posso parar, eu não poderei parar, porque aquele que me chamou é fiel. Então nós temos que pensar, eu não posso parar. Não é que às vezes o nosso corpo não quer, a nossa alma não quer. Eu não posso, porque aquele que nos chamou é fiel para completar a boa obra em nós. E aquele que nos chamou é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos e do que aquilo que nós pensamos. Então, vamos meditar na palavra de Deus e usá-la como esperança para continuar nessa caminhada. E agora nós vamos para outra aula. Não deixe de assistir, sempre que precisar assista, revise os conteúdos e também qualquer dúvida é só me chamar no WhatsApp, não importa o momento em que você esteja assistindo as aulas, tá bom? Então eu sempre estarei à disposição de vocês. Então assistam a próxima aula.